Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para a gente fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para você, espero que você esteja na paz, com saúde, que Deus possa continuar iluminando a tua vida, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da nossa Sagrada Escritura, não é? Então, abra aí a tua Bíblia. Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, tá? Que é o último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos no Deuteronômio, tá bom? Antes de a gente estudar, eu quero indicar para você um livro, tá? Graças a Deus, gente, para poder dar aula não é fácil. Principalmente de Bíblia, de Antigo Testamento, não é fácil. Então, preciso estudar muito, preciso ler muito. Então, eu quero indicar para você um livro sobre o Deuteronômio. Tá? Então, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó. As Palavras que o Senhor nos dirige. Meditações sobre o livro do Deuteronômio. O que é esse livro, gente? O nosso saudoso bispo, Dom Henrique Soares, que já faleceu, que faz muita falta para a igreja, Dom Henrique, era um homem estudiosíssimo da Bíblia, né? Um homem que conhecia muito a Bíblia. Então aqui ele faz uma meditação sobre o livro do Deuteronômio. Ele pega o livro do Deuteronômio e vai explicando em forma de meditação, tá? Para a gente ir lendo o livro e meditando o que o livro quer dizer. Tá? Então, gente, é um livro maravilhoso, ok? Foi o último livro que ele escreveu antes de morrer, infelizmente. E ele deixou escrito outros livros sobre a Bíblia. Ele escreveu sobre o livro do Êxodo, ele escreveu sobre o livro, a Carta aos Gálatas. Eu tenho esses livros aqui, depois eu posso até mostrar um outro dia. E ele deixou escrito também outros livros, só que ele não deu tempo, coitado, de publicar, que ele acabou falecendo. Só que eu acho que vão acabar publicando. Se eu não me engano, gente, ele pegou toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e fez isso aqui, uma meditação de cada livro. Dom Henrique era maravilhoso. E eu sou fã dele, eu assisto as palestras dele, os vídeos dele na internet, e é um bispo maravilhoso que eu senti muito com a perda dele. Eu confesso a você que foram 2 perdas que me abalaram muito na igreja. Foi de Dom Henrique Soares e do Padre Léo, né? Que eram homens que eu acompanhava o trabalho deles e levou muita gente para Deus. Eram homens que realmente, vamos dizer assim, tinham um amor a Deus e um amor à igreja muito profundo. As palestras que Dom Henrique fazia, então, sobre a igreja, sobre os temas da teologia, não é? Tem aí na internet, se você puder, gente, tem um canal aí só do Dom Henrique, que ele respondia várias perguntas sobre a nossa fé. Todo católico precisa assistir esses vídeos. Lá ele aborda toda a doutrina católica,
que eles faziam perguntas para ele de tudo quanto é jeito e ele não fugia. E não era só de teologia, não, até de política faziam perguntas para ele sobre política. Ele não fugia da raia, não. Ele responde tudo que perguntava ele respondia, não é? Inclusive ele até brigou uma época aí com o Silas Malafaia, né? Porque a gente sabe que o Silas Malafaia ele é terrível, né? Ele gosta de uma confusão. E o Dom Henrique, na época, ele fez uma explicação sobre a questão de imagem e o Silas Malafaia começou a atacar ele. Não é? E o Dom Henrique não fez nada, simplesmente explicou a parte católica da doutrina, sobre as imagens, as procissões, a Bíblia, e o Silas Malafaia começou a atacar ele. Não é? Só que, gente, nós temos que aprender a, vamos dizer assim, respeitar as opiniões diferentes. Né? Infelizmente, o Silas Malafaia ele é um pouco assim, ele não aceita as opiniões dos outros, não, as pessoas têm que concordar com ele. Não é? Mas o Dom Henrique não fez nada demais, ele simplesmente explicou a doutrina católica, como o Silas Malafaia tem a doutrina dele lá. Então, gente, cada um tem que ser respeitado na sua doutrina. Né? E o coitado, depois ele fez um outro vídeo, né? E ele não atacou o Silas Malafaia, ele fez um segundo vídeo explicando que a intenção dele não era uma briga com ninguém. O Dom Henrique, quem conheceu, ele sabe que ele não entrava em discussão de religião. Ele colocava a parte católica, a doutrina católica. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, paciência, vá ser protestante ou outra religião que queira. Entendeu? Então, gente, o Dom Henrique era maravilhoso. Era um bispo que eu sinto muita falta dele. Então, se você quiser adquirir esse livro, eu recomendo, gente. Dom Henrique, Padre Léo, Dom Henrique, né? E esses homens eu recomendo porque eram homens que tinham uma profundidade de pregação e um amor à igreja, um amor a Jesus Cristo, que pena que Deus levou todos os dois. Mas não vamos questionar a Deus. Né? Se Deus levou, paciência, porque precisava mais deles lá para interceder por nós, né? Que eu não tenho dúvidas que o Padre Léo está sendo beatificado, em breve vai ser beatificado e canonizado, e eu tenho certeza que Dom Henrique também será, ok? Porque eram homens realmente de Deus e que estejam lá intercedendo por nós lá no céu. Então vamos ao livro do Deuteronômio, tá? Gente, o livro do Deuteronômio, por que ele é importante? Porque o próprio Jesus citou ele várias vezes, nós vimos na aula passada. Jesus várias vezes citou o Deuteronômio, o demônio, no Horto das Oliveiras. Várias vezes Jesus citou o livro do Deuteronômio. Então, se Jesus citou é porque ele é importante. Nós paramos no capítulo 7, então hoje nós vamos a partir do capítulo 8. Lembrando que aqui já é o finalzinho da travessia do deserto, chegando na terra prometida. Moisés já estava no finalzinho da vida, já estava quase morrendo, que ele não ia entrar na terra, nós já vimos na aula passada. E ele começa a preparar o povo, preparar Josué com alguns discursos, para que o povo permanecesse fiel a Deus, porque eles iam entrar numa terra de pagãos. Então vamos continuar nessa mesma linha aí. Olha só Moisés falando: observareis todos os mandamentos que hoje ordeno, claro que Deus falando por intermédio de Moisés. Cumpri para que vivais e vos multipliqueis. Olha aí, bênção de Deus. Entreis e possuireis a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. Então já expliquei isso na aula passada, né? As promessas de Deus se cumprem. Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto. Olha aí, era para eles atravessarem isso aí em 15 dias. Ficaram lá 40 anos por causa de desobediência. A fim de humilhar-te, tentar-te conhecer o que tinhas no coração. Então, quer dizer, Deus olha o coração. Deus não olha a aparência. Então, Deus deixou o povo ali peregrinando no deserto ali para purificar o coração do povo. Ireis observar seus mandamentos ou não? Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que olha aí, que o homem não vive só de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Olha aí, Jesus citou isso lá para o demônio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, gente,
é aquilo que eu falei na aula passada, não vou repetir. O pão material é importante, ninguém precisa passar fome, dá para dar comida para todo mundo. Mas nós temos que levar Jesus para as pessoas. Não adianta nada alimentar o corpo e a alma ir para o inferno. Então, gente, a gente tem que ter isso na cabeça. Junto com o pão material, que é importante, o mais importante é o pão espiritual, que é o próprio Jesus, é a Eucaristia. Lembrando que o maná aqui representa a Eucaristia. Por isso que Jesus fala, eu sou o pão vivo que desci do céu. Não é mais aquele maná lá, mas sou eu, meu corpo, que é dado por vós. Então, gente, vamos levar Jesus para as pessoas, junto com o pão material. Mas não adianta só o pão material. Então, Jesus não veio, né? O Jesus que nós acreditamos, o Jesus que nós pregamos, não é um Jesus para viver em sociedade, não é o Jesus da teologia da libertação. Tá? Não. É o Jesus que veio para nos salvar, para nos libertar da morte e do pecado. E como consequência, aí sim, aí tudo vem em acréscimo, comida, bebida, roupa, tudo. Mas o mais importante é a salvação que Jesus veio nos trazer. Ok? Então o homem não vive só de pão material, mas da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. As vezes que usavas não se envelheceram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece no teu coração que o Senhor teu Deus te educava como um homem educa o seu filho, e observa os mandamentos que o Senhor teu Deus, para que andes em seus caminhos e o temas, e tenha o temor de Deus. Então, o temor de Deus, gente, é um dom do Espírito Santo. Então, aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus educou aquele povo, por isso que deixou eles lá 40 anos. Você que é um bom pai, você que é uma boa mãe, educa o seu filho, para que ele seja um bom cristão e honesto cidadão, como dizia Dom Bosco. Então, quer dizer, Deus faz a mesma coisa com a gente. Muitas vezes Deus deixa a gente passar ali aqueles momentos de dificuldade para nos educar. Porque muitas vezes, gente, a gente não aprende no amor, então às vezes tem que aprender na dor, não é assim que o povo fala? Então Deus, como é um pai que nos ama, mas Deus tem que nos educar. Né? E gente, amar, às vezes, não é sempre fazer o que o outro quer, as palavras que o outro quer ouvir. Muitas vezes é puxar uma orelha, não é? Então o bom pai e a boa mãe não faz assim com o filho? Deus faz assim com a gente. Tá? Então muitas vezes o castigo de Deus, entre aspas, é uma correção de Deus. Tá? A igreja ensina isso. Quando Deus nos castiga, entre aspas, que Deus não castiga ninguém, mas é a correção que Deus está fazendo para que nós não vamos depois até para o inferno. Entendeu? Então isso é importante. Eis que o Senhor teu Deus vai te introduzir numa terra boa. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus promete é bom para nós. Por isso que o céu é uma coisa que a gente não imagina, como diz São Paulo. Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então, por isso que o céu é uma coisa que nós não conseguimos entender. Entendeu? Porque tudo que Deus prepara é bom. Terra cheia de ribeiros de água e de fontes profundas que jorram no vale e na montanha. Se você ler lá o Apocalipse, você vai entender o que Deus está falando aqui. Claro que Deus aqui está falando da terra que eles vão ocupar, a terra de Canaã. Mas nós já podemos aqui ver uma prefiguração da terra. A nossa terra prometida é o céu. Então, se você ler o Apocalipse lá 21, 22, você vai ver o mesmo que Deus está prometendo aqui. Né? Coisas maravilhosas que a gente nem imagina. Entendeu? Terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras. Aí que ele começa a falar. Terra de azeite, mel, onde vai comer pão sem escassez. Nela nada te faltará. Por quê? Porque Deus estará com eles. Tá? Por isso que ele fala lá no Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque nós somos as suas ovelhas, as ovelhas do rebanho do Senhor. Então aqueles que confiam em Deus, nada lhes falta. Não é? Deus, gente, se a gente for fiel a Deus, Deus não deixa os seus filhos passar penúria. Tá? Então, gente, vamos ser fiéis a Deus, vamos buscar a Deus, entendeu? Porque a pessoa que serve a Deus, tá? Ela pode até passar por dificuldades, mas Deus nunca o abandona. Ok? Cujas pedras são de ferro e cujas montanhas de cobre.
comerás e ficarás saciado. Olha aí, tá vendo? E bendirás o Senhor teu Deus na terra que ele te dará. Então, promessa de Deus. Assim como ele prometeu isso lá para o povo de Israel, ele promete para nós se nós formos fiéis a Deus. Né? Contudo, fica atento a ti mesmo, para que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os seus mandamentos, normas e estatutos que hoje te ordeno. Então, Deus sempre coloca isso na cabeça do povo, entendeu? Não esqueça dos mandamentos de Deus. Então, gente, já falei, vou falar de novo. Os mandamentos são para toda a vida, até a gente morrer. Por isso que é a moral católica. A moral católica é baseada nos 10 mandamentos. Então, os mandamentos, até a gente morrer, nós temos que seguir. Não caducou, não. Não é só lá para aquele povo, não. Tá? Mas é para praticar, não é só para decorar. Tá? Então, é para praticar, como Deus está falando aqui. Não aconteça que, havendo comido e estado saciado, né? Comido, estado saciado, havendo construído casas boas e habitando nelas, havendo se multiplicado teus bois, ovelhas, suas ovelhas aumentando, e multiplicando também a tua prata e o teu ouro e tudo que tiveres, que o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. O que Deus está falando aqui, gente? Você pode ter muita coisa, você pode ter ouro, ter prata, mas você não pode esquecer de Deus. Primeiro que foi Ele que te deu, sem Ele você não tem nada, você, né, sozinho você não consegue nada na vida. Tudo que a gente consegue, gente, é graça de Deus, pelas nossas forças a gente não consegue não. Então, não sejamos ingratos, porque tem gente que quando está no bem bom, esquece de Deus, não é? O povo é assim, né? As pessoas só lembram de Deus quando está com dificuldade. Aí eu lembro de Deus, não é? Mas quando está tudo bem, entre aspas, não é? Então é o que Deus está dizendo aqui. Cuidado para quando você não estiver lá em cima, para você se esquecer de Deus. Porque se você está lá em cima é porque Deus te colocou lá, mas você pode despencar. Entendeu? Então, gente, então isso é muito importante. Não esquecer de Deus em nenhum momento da nossa vida, seja quando a gente está bem ou quando a gente está mal. Ok? Que te conduziu através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes abrasadoras, escorpiões e sede, e que onde não havia água para te fazer jorrar, e ele tirou de uma dura pedra, que te sustentava no deserto com o maná que os teus pais não conheceram, para te humilhar e te experimentar, a fim de te fazer bem no futuro. Então, o que é esse deserto? Esse deserto são aquilo que a gente passa na vida, os problemas, as dificuldades, mas Deus está conosco. Deus não deixa a gente passar fome, Deus não deixa a gente passar sede, é isso que Ele está dizendo aqui. Eu vou mandar para você, quando você estiver precisando, de algum jeito eu vou mandar o maná, de algum jeito eu vou mandar água para você, mas para isso você tem que estar firme junto comigo. É isso que Deus está falando para o povo. Entendeu? Porque eles agora vão entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. Então, para eles não se esquecerem de Deus. E, infelizmente, isso vai acontecer. Nós vamos ver mais para frente. Portanto, não vais dizer no teu coração, foi a minha força e o poder das minhas mãos que me proporcionaram estas riquezas. Aí, acabei de explicar, tá vendo? Não é a gente que consegue as coisas, é pela graça de Deus. Lembra-te do Senhor, teu Deus, pois é Ele quem te concede força para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Contudo, se te esqueceres completamente do Senhor teu Deus, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, eu hoje testemunho contra vós. É certo que perecereis. Olha o que Deus está dizendo. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai exterminar à vossa frente, por não teres obedecido à voz do Senhor vosso Deus. Então, Deus está colocando aqui na cabecinha deles, ó,
Se vocês me trocarem por aqueles deuses lá dos pagãos, eu vou abandonar vocês. E é isso que vai acontecer, nós vamos ver mais para frente. O povo vai trocar Deus pelos deuses lá dos pagãos e Deus vai abandonar o povo. Inclusive, mais para frente, nós vamos ver o povo ser levado para a Babilônia. Não é? O chamado exílio da Babilônia, que os profetas tanto falaram. Gente, se converta, não pratique idolatria, que Deus vai abandonar vocês. E não vai dar outra. Entendeu? Então, gente, aí depois Deus é ruim. Deus não é ruim. Deus fala, está aqui na palavra dele. Tá? Me siga, né? Eu tenho que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Se vocês me amarem, vocês vão ter tudo. Mas a gente às vezes troca Deus por outros deuses. Quem são? Hoje, gente, esses outros deuses não são os deuses pagãos das imagens, não. Hoje os deuses quem são? Que a gente troca Deus. Hoje é o poder, é o dinheiro, é o prazer mundano. Não é verdade? São pessoas que a gente idolatra, né, adora, coloca no lugar de Deus. E Deus fica para trás. Deus é o último. Deus tem que ser o primeiro, mas Deus muitas vezes na nossa vida é o último. Fica lá atrás. Tá? Então por isso que a nossa vida às vezes não vai para frente. Por isso que nós não somos abençoados por Deus. Por quê? Porque a gente não coloca Deus na frente. Entendeu? Continuando aí, agora no capítulo 9. A vitória veio graças ao Senhor e não pelas virtudes de Israel. Então, a vitória quem nos dá é Deus, não é o ser humano. O salmo é bem claro, né? O salmo 118. Maldito aquele que confia no ser humano. Tá? Porque quem nos dá a vitória é Deus, é o Pai, é o Criador. Ouve, ó Israel, acho muito bonita essa expressão. Ouve, ó Israel, quer dizer, né, presta atenção. Né, mas não é só ouvir com o ouvido, gente, é ouvir com o coração. Muito mais do que com o ouvido é com o coração. Porque não adianta nada ouvir por um lado e sair pelo outro. Então Deus está falando aí para a gente poder abrir o coração para Ele. Então acho muito bonita essa expressão. Ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu. Cidades grandes e fortificadas até o céu. Então o povo que eles iam achar lá eram muito maiores, muito mais fortes do que eles. Aí aqui ele fala, né? Eles são inclusive gigantes. Naquela época tinha gigantes. São de alta estatura. Aqui ele fala, todos os povos, né? Portanto, saberás, versículo 3, do capítulo 9. Portanto, saberás que eu, o Senhor teu Deus, vai atravessar a tua frente como um fogo devorador. E é Ele quem os exterminará, e é Ele quem os submeterá a ti. Então, olha que coisa bonita Deus falando. Eu vou na frente, no teu caminho. Não é? Então, gente, vamos colocar Deus na frente. Tudo que a gente for fazer, qualquer trabalho que a gente for fazer, seja para Deus, seja na nossa vida normal. Né? Tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, que você vai ver que vai dar certo. Mesmo com dificuldade, né? Todos nós as temos, mas se você colocar Deus na frente, Deus vai dar um jeitinho. Tá? O nosso Deus é assim que Ele trabalha. Tá? Tu os desalojarás e rapidamente os farás perecer conforme falou o Senhor. Aqui estava dentro de um contexto, gente, que eu já expliquei, de uma guerra entre Israel e os outros povos, Deus e os deuses pagãos. Tá? Por isso que essa linguagem. Quando o Senhor teu Deus os tiver removido da tua presença, não vais dizer no teu coração, é por minha causa que o Senhor me fez entrar e tomar posse da terra, pois é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las da tua frente. Tá vendo? Por quê? Porque eram maus. Então, gente, o mal nunca tem vez, né, no plano de Deus. Então, quando a gente escolhe o caminho errado, né, a gente vai acabar se estrepando na vida. Por quê? Porque o mal, gente, ele não. Às vezes a gente tem às vezes a gente pode pensar que o mal ele pode ter alguma vitória. Não, não, senhor. O mal nunca vence o bem. Não. Tá? Então, o fiel, aquele homem e aquela mulher de Deus, ele tem que andar sempre nos caminhos do Senhor.
tá? Que aí com certeza ele vai vencer os seus inimigos, pode ser qualquer um. Não importa, gente, pode ser o maior inimigo, o maior problema que você tiver. Com Deus, nenhum problema é maior do que a graça de Deus. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrarás para tomar posse desta terra. É por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as expulsará da tua frente. E também para cumprir a palavra que ele jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibas, portanto, não é por causa da tua justiça, duas vezes Deus falando, da tua justiça que o Senhor teu Deus te concede possuir esta boa terra, pois tu és um povo de cabeça dura. Então, gente, o que Deus está ensinando aqui? Duas vezes ele fala. A nossa justiça, ela é falha. Claro que nós devemos procurar a justiça humana, é claro, né? Todo o réu lá que está preso, né? Lógico que a gente tem que buscar justiça, não é isso. Agora, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Não podemos, porque nós somos um povo de cabeça dura. Só quem pode fazer justiça é Deus, e Deus fará. Muitas vezes a gente pensa, mas isso é injusto. Não pense assim. Mesmo que seja no juízo final, às vezes nesse mundo aqui a gente não vai ver a justiça que a gente quer. Mas, gente, no juízo final, tudo vai aparecer. A igreja ensina isso no catecismo. O juízo final, toda justiça será feita. Toda. E diante de todos. Então, veja aquele filme, O Alto da Compadecida. Eu já falei sobre esse filme aqui. Somente a parte. Não estou falando que você assistiu o filme inteiro, não. Assiste só a parte ali que eles abordam a questão do juízo final. Jesus como juiz, a Virgem Maria como nossa advogada, e o diabo ali nos acusando, não é? Então, assista esse pedaço que você vai entender. Entendeu? Ali Deus fará toda a justiça. Toda. Para todos. Até mesmo para aqueles que, entre aspas, não é? São católicos, vão na igreja, porque ali tem padre também, não sei se você viu. E o diabo queria mandar eles para o inferno. Entendeu? Então quer dizer, todos nós, gente, vamos entrar no juízo final. Todos. E a justiça será feita. Por isso que a Bíblia fala, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque a justiça de Deus ela é perfeita. Não é igual a nossa que é imperfeita. Então a gente não vai ter tempo nem de questionar. Igual Jó. Eu gosto muito do livro de Jó, quando ele vai questionar Deus, e às vezes Deus fala alguma coisa e não fala nada, e fica quieto. Por quê? Porque quando Deus fala, acabou. Então a justiça divina é perfeita, e um dia ela será feita. E a promessa de Deus se cumpre, igual ele fala aqui. Eu jurei aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, e agora eu vou cumprir. A minha promessa vai ser feita. E muitas vezes a gente é diferente de Deus, né? Muitas vezes a gente promete, mas não cumpre. Eu vou prometer que ano que vem eu vou voltar para a igreja. E não volta coisa nenhuma, continua na mesma vida. Não é? Igual muita gente prometeu aí, né? Na pandemia. Se eu passar dessa pandemia eu vou mudar de vida. E parece que piorou mais ainda. As pessoas continuam sem amor, continuam piores do que estavam. Entendeu? Então quer dizer, nem a pandemia eu acho que fez esse povo abrir os olhos. Não é? Então, mas Deus não. Por isso que a Bíblia fala que Deus é fiel. Né? Deus cumpre a sua palavra e cumpre a sua promessa. Tá? O pecado de Israel no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, e a intercessão de Moisés. Olha aí, a Bíblia aborda muito essa questão da intercessão. E tem gente que fala que na Bíblia não tem intercessão. Tem no Antigo e no Novo, é o que mais tem. Lembra-te, não esqueças que irritaste o Senhor teu Deus no deserto, por causa do pecado do povo, né? Desde o dia em que saístes da terra do Egito, até a chegada a este lugar, estáis sendo rebeldes ao Senhor. E é verdade, a gente que leu aí o livro do Êxodo, né, a gente viu lá, né, como que o povo é ingrato, né, como que o povo reclama, como que o povo murmura, e nós somos assim também. Né, com tudo que Deus faz por nós, a gente continua reclamando de Deus. Até mesmo no Horebe irritaste o Senhor. O Senhor se enfureceu contigo, contra vós, querendo vos exterminar. Claro, gente, que isso é simbólico, né? Deus não destrói a sua obra, né?
Quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha concluído convosco, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Olha a importância do jejum. Claro, gente, que essas pessoas aqui são pessoas, vamos dizer assim, que, né, vamos dizer, ninguém consegue ficar 40 dias e 40 noites, e nem Deus quer isso, né, sem comer, sem beber e sem comer. Não faça isso. Por isso que eu falo, não vamos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Tá? Agora, a igreja ensina que você deve fazer uma penitência, que você deve fazer um jejum, por exemplo, numa sexta-feira, o dia que Jesus deu a vida por nós, você deve procurar comer menos, né? Tira alguma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, gosto de carne. Então, na sexta-feira eu não como carne. Então, é uma penitência que eu faço. Então, quer dizer, você que gosta de alguma coisa, na sexta-feira, faça um pequeno jejum. Nós temos, gente, que fazer penitência, nós temos que fazer jejum, porque o jejum faz a gente se dominar. Quem consegue dominar o seu corpo, consegue dominar também o seu espírito. Para que é a penitência? Para que é o jejum? Para a gente mortificar o corpo e a nossa alma se elevar a Deus. E nós podemos também oferecer os nossos sofrimentos, penitências, jejuns para o nosso perdão dos nossos pecados e também o pecado de toda a humanidade. Então, aqui, claro, né, Moisés fez de 40 dias, 40 noites, mas ninguém precisa fazer esse tempo todo, ok? Mas a gente deve fazer um pequeno jejum. O Senhor deu-me então 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam todas as palavras que o Senhor falava convosco na montanha do meio do fogo no dia da assembleia. Após 40 dias e 40 noites, o Senhor entregou-me as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então aqui Moisés está contando para eles tudo aquilo que Deus fez, né, lá no livro do Êxodo. Deus entregou para Moisés o quê? Os mandamentos para poder passar para o povo, para ver se o povo andava na lei de Deus. Ok? Já expliquei, né? O Senhor disse-me então: levanta-te, desce daqui depressa, pois o teu povo que fizeste sair do Egito já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes ordenava, fazendo para si um ídolo de metal fundido. O que é um ídolo de metal fundido? É o bezerro de ouro. Está vendo como que o Deuteronômio fala, a Bíblia de Jerusalém fala certinho o termo que a gente deve explicar para o outro? Olha aqui, vou repetir. O povo se corrompeu fazendo para si um ídolo de metal fundido. Olha aí, então é isso que Deus proibia, tá vendo? Um ídolo, uma imagem de um ídolo, de um falso Deus. Ele está falando de quê? Do bezerro de ouro. É isso que Deus proibia lá no Antigo Testamento. Então não tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Tá vendo como é que é a Bíblia de Jerusalém? Por isso que eu gosto dela. Ela coloca o termo certinho. O ídolo. É isso mesmo. É a imagem de um ídolo, de um Deus falso. E o Senhor acrescentou: veja bem este povo, é um povo de cabeça dura. Deixai-me, vou exterminá-los, apagar o seu nome do céu. Vou fazer de ti uma nação mais poderosa e numerosa do que esta. Aí Deus está falando para Moisés, né? O povo eu vou abandonar. Por quê? Porque me trocaram lá por um bezerro de ouro. Mas você que é um servo fiel, eu vou te dar a bênção. Ele está falando para Moisés, não é? Voltei-me e desci da montanha. A montanha ardia em fogo. Isso aí é a chamada manifestação divina, teofania. Tá? As 2 tábuas da aliança estavam nas minhas 2 mãos. Então, gente, é a aliança que Deus fez com Moisés, né? Os 10 mandamentos, que durou até Jesus. E então olhei, sim, eis que tinhas pecado contra o Senhor vosso Deus, haveis feito um bezerro de metal fundido, afastando-vos bem depressa do caminho que o Senhor vos ordenara. Né? Então ele está falando aqui da imagem lá que eles fizeram do bezerro de ouro, que é o que Deus proibia no Antigo Testamento.
Peguei então as 2 tábuas e atirei-as com as minhas 2 mãos, quebrando aos vossos olhos. Então aqui foi um erro de Moisés. É a fraqueza humana, né, gente? Somos fracos, né? Então Moisés aqui quebrou os 10 mandamentos na montanha, né? Prostrei-me depois diante do Senhor, como na primeira causa do pecado, né, que tinhas cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de provocares a sua cólera. Pois eu tinha medo da cólera e do furor que o Senhor dirigia contra vós, querendo até vos exterminar. O Senhor, contudo, ouviu-me ainda esta vez, e o Senhor também ficou muito enfurecido contra Araão, querendo exterminá-lo. Por quê? Porque Araão ouviu o povo, né? O povo pediu para fazer um bezerro de ouro e Araão, que era o sacerdote, né, aceitou fazer lá o bezerro de ouro lá. Então Deus também ficou bravo com Araão, entendeu? Nós somos, gente, fracos mesmo, nós somos assim mesmo, né? Por um pouquinho de dinheiro a gente troca Deus. Quantos hoje não trocam Deus por dinheiro, né? Por que muitas pessoas preferem o diabo? Né? Por que muitas pessoas vão para seitas, né? Vão para o satanismo, vão para esses lugares aí? Por quê? Porque lá eles trocam Deus por isso aqui, mas perde o quê? Sua alma. Entendeu? O Senhor também ficou... Quanto ao pecado que havias cometido, o bezerro tomei-o e queimei-o. Esmaguei, moendo completamente até reduzir a pó. E o atirei depois no ribeiro que desce da montanha. Então, eu já falei sobre isso na aula passada. Tem gente que pega esse texto aqui e começa a quebrar nossas imagens católicas. Por favor, não faça isso. Tá, gente? Aqui está falando do bezerro de ouro, que era um ídolo. Tá? Nós católicos não temos nenhuma imagem de ídolo nas nossas igrejas. Não sei se você está vendo lá a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ó, então Nossa Senhora Aparecida não é um ídolo, não é um Deus falso, né? Então não vamos começar a quebrar nossas imagens aí. Tem de Jesus, tem de Jesus também, aqui eu tenho as minhas imagens de Jesus, que não é um Deus falso, é o Deus verdadeiro, não é? Então não tem problema nenhum a gente ter as nossas imagens em casa. Então, por favor, gente, nós queremos só um pouquinho de respeito, tá? Também irritastes continuamente ao Senhor, tá? Aí aqui ele vai contar sobre aquele pecado lá das águas, não é? Subi, tomai posse da terra que eu vos dei, vós vos revoltastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, não lhe destes crédito, não obedecestes a sua voz. Estais sendo rebeldes ao Senhor desde o dia em que ele vos conheceu. Então, olha esse parâmetro que a Bíblia conta aqui, não é? Deus é sempre fiel e nós somos sempre desobedientes, infiéis, não é? Até hoje é assim, infelizmente, não é? Prostrei-me, pois, diante do Senhor, olha aí, não é? Prostrei-me diante do Senhor e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites. Gente, lembrando que o número na Bíblia é simbólico, tá? Então não quer dizer também que Moisés ficou ali prostrado 40 dias e 40 noites, que ninguém consegue. Então isso é simbólico. 40 na Bíblia significa plenitude. Tá? Então Moisés ali ficou um tempo ali, né, para interceder pelo povo, vamos dizer assim. Porque o Senhor falou em vos exterminar. Supliquei então ao Senhor, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgataste com a tua grandeza, tu fizeste sair do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a obstinação deste povo, para sua perversidade e seu pecado, para que na terra de onde vos fizeste sair, não venham a dizer, Senhor, não foi capaz de conduzi-los para a terra que te falou? Foi por ódio que ele os fez sair para fazê-los morrer no deserto? Apesar de tudo, eles são o teu povo e a tua herança. Tu fizeste sair com tua mão forte, com tua força e o teu braço estendido. Então, gente, aqui Moisés faz uma oração a Deus, pedindo perdão em nome do povo. Não é?
Então, por causa do pecado lá que o povo tinha cometido, desde lá que saiu do Egito, que o povo vem provocando Deus, vamos dizer assim, né? Aí depois Moisés vai falar sobre a Arca da Aliança, ok? E sobre a escolha de Levi. A escolha de Levi, gente, eu já falei nos livros anteriores. Levi era um dos filhos de Jacó, lembrando que eram 12 tribos, não é? E a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, ok? Então era uma tribo separada das outras tribos, ok? E a Arca da Aliança é onde ficavam os 10 mandamentos. Moisés colocou ali os 10 mandamentos, o maná e também o cajado de Moisés. Ficava tudo ali na Arca da Aliança, tá? Que nós não sabemos para onde foi, não é? Mas também não, eu acho que não vale. É claro que seria um achado histórico, né? Mas no sentido religioso para nós, a Arca da Aliança hoje é o Santíssimo, né? Onde tem o próprio Cristo ali presente, tá? Então aqui ele fala, não é, que tem que carregar a Arca da Aliança, ok? Aqui ele fala, não é? Eu não vou ler esse capítulo 10 sobre a Arca da Aliança, porque nós já vimos esse capítulo nas aulas passadas, tá? Então aqui ele fala sobre a Arca da Aliança, faz uma arca de madeira, né? Então aqui ele repete sobre, né, que ali ele vai colocar os 10 mandamentos, vai colocar, como eu já expliquei, tudo aquilo que eu já falei aqui, tá bom? E ele vai escolher a tribo de Levi, porque era a tribo dos sacerdotes, ok? Olha aí. Foi por este tempo, o versículo 8 do capítulo 10, foi por este tempo que o Senhor destacou a tribo de Levi para levar a Arca da Aliança do Senhor à disposição para servi-lo, abençoar em seu nome, até o dia de hoje. É por isso que Levi não teve parte na herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus te falara. Então, quando houve a divisão lá das terras, Levi não entrou. Por que não entrou? Porque Levi tinha que percorrer todas as tribos. Por quê? Porque era a tribo dos sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam em nome do povo o sacrifício. Ok? Quanto a mim, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. E o Senhor me enviou esta vez, e o Senhor não quis destruir mais o povo, né? Então Deus não, simbolicamente, não destruiu. O Senhor disse-me então, levanta-te e caminha à frente deste povo, para que tomem posse da terra que eu jurei a seus pais de dar. Então, Moisés ali continua, então, levando o povo a caminho da terra prometida, e ele vai levar até, né, o monte lá, na entrada da terra, porque ali ele vai morrer, ele não vai entrar na terra, nós vamos ver mais para frente. Depois vai falar da circuncisão, mas não da circuncisão que o povo fazia, mas da circuncisão do coração, Deus vai dizer. E agora, Israel, o que é o Senhor teu Deus te pede? Apenas que temas o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e o ames, servindo ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou isso também lá para os fariseus. Os fariseus perguntaram para ele qual que é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E observar os mandamentos do Senhor, os estatutos, né, que Deus sempre está pedindo. O Senhor teu Deus pertence, olha só, é ao Senhor teu Deus que pertence os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Olha aí, então tudo pertence a Deus, porque foi Deus quem criou tudo. Então tudo aquilo que existe fora do nada, foi Deus quem criou, então tudo pertence a Deus. Até mesmo, até aquele que fala que é ateu, é o problema dele, mas que todos nós pertencemos a Deus, pertencemos. Entendeu? Então, ele fala aí para a gente temer a Deus e amar a Deus, ok? E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência, vós próprios, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração. Por quê? Porque o povo fazia circuncisão ali, não é? Era uma pertença a Deus. Hoje não precisa mais de circuncisão. Hoje é o batismo, mas na época precisava da circuncisão. Mas aqui Deus está mandando circuncidar o coração. Tá?
e nunca mais, né, nunca mais desobedeça a Deus. Pois o Senhor vosso Deus é um Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, o valente e o terrível, que não faz distinção de pessoas e não aceita suborno. Olha aí, você que adora o suborno, você que adora, né, uma propina, né, esse povo... Gente, eu fico com pena desse povo. É por isso que eu falo que a justiça divina é diferente da justiça do homem. Muitas vezes a gente passa pela justiça do homem, né? Tem gente que não fica preso, né? Tem ladrão que não fica preso, mas Deus está vendo. Então, gente, Deus não aceita suborno. Nós aceitamos, né? Aqui a gente aceita qualquer coisa, né? Vamos dizer aí, as coisas aí que não era para aceitar, ó. Mas Deus está vendo, Deus não dorme, diz o Salmo, ok? O que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Olha aí, se Deus cuida até daqueles que são estrangeiros, do órfão e da viúva, não vai cuidar daqueles que Ele ama? Entendeu? Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao teu Deus temerás e servirás, e a ele apegarás, e por seu nome jurarás. Aí Deus, Jesus falou isso lá, pro diabo lá, quando o diabo queria tentar ele, tá vendo? A ele deve louvar, ele é o teu Deus. Ele realizou em teu favor estas coisas, grandes e terríveis, que os teus olhos viram. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas. Agora, contudo, o Senhor teu Deus tornou-se numeroso como as estrelas do céu. Então, gente, quando Jacó desceu para o Egito, era só 70 pessoas. E agora, entrando na terra de Canaã, eram milhares. Olha como é que Deus fez multiplicar o povo. Isso quer dizer o quê? Isso é bênção, sinal de bênção. Multiplicar na Bíblia quer dizer bênção. Tá? Então, por isso que é muito bonito, né, essa passagem que fala do amor de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus e observarás continuamente o que deve ser observado. Aí aqui ele fala novamente sobre os mandamentos, né? Aos vossos filhos, que nós já vimos na aula passada, nós temos também que ensinar para os nossos filhos, tá? Eles não conheceram nem viram a pedagogia do Senhor vosso Deus, sua grandeza, sua mão forte e seu braço estendido, os sinais e as obras que ele realizou no Egito contra o faraó e contra toda a terra, o que ele fez contra o exército do Egito, seus cavalos. Aí está se referindo lá, né, quando tirou o povo de lá e fez atravessar o povo no Mar Vermelho, né? Então, gente, eu não sei como é que as pessoas, mesmo vendo tudo isso, as pessoas ainda não se convertem, né? As águas do Mar Vermelho refluir sobre eles quando vos perseguiram. O Senhor os aniquilou até o dia de hoje, o que fez por vós no deserto até que chegasses a este lugar. E ainda o fez lá aqueles homens, né, que fizeram mal a Israel, e Deus jogou eles lá no fundo da terra. A terra abriu e comeu eles, não é? A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com suas famílias, tendas e tudo o que seguia, no meio de todo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a grande obra que o Senhor realizou. E por que o Senhor realizou, gente? Porque Deus nos ama. Deus ama o seu povo, gente. Deus é apaixonado por nós. Não é? Pena que a gente não corresponde a esse amor. E a pior coisa que existe é um amor não correspondido. É muito triste. Você que já não foi correspondido, você sabe. Como é triste quando você ama uma pessoa e você não é correspondido. Então Deus se sente assim por nós. Quando a gente troca Deus por uma outra coisa, Deus sente assim, como um namorado que é rejeitado pela namorada e vice-versa. Porque, gente, Deus é apaixonado por nós. Jesus falou isso para uma santa. Não é? Eu não me lembro qual santa. Não é? Nós somos o seu primeiro amor, diz lá o livro do Cântico, dos Cânticos. Não é? O meu amado é meu e eu sou dele. Então, quer dizer, Deus é a nossa alma. Né? Ali o livro de Cânticos que é a nossa alma em Deus. Então, gente, Deus é apaixonado por nós. Mas, infelizmente, nós não somos por ele. Não é?
E termina com as promessas de Deus, que nós já estamos aí encerrando. Então, Deus fazendo promessas e advertências. Deus sempre faz promessa de bênção e advertência de maldição. O Deuteronômio fala muito sobre isso. Promessa para quem servia a Deus e maldição para quem não servia a Deus. Observarei, portanto, os mandamentos que eu vos ordeno e vos fortaleceres, entrardes e tomares posse da terra que vais possuir, para que prolongueis os vossos dias sobre a terra, sob o juramento que o Senhor prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência. Então, gente, Deus promete vida longa para quem é temente a Deus. É uma promessa de Deus aí. Deus já tinha prometido lá para quem fosse um bom filho. Honra teu pai e tua mãe que eu vou prolongar os teus dias. E aqui ele está dizendo que aquele que é fiel a Deus também vai ter longa vida. Então, aquele que anda no caminho do Senhor, a tendência é viver mais. Tá? Pois a terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela, não é como a que vós saístes, a terra do Egito. Tá? Por quê? A terra para que vocês vão, a fim de tomares posse dela, é uma terra de montes e vales, que bebe água da chuva do céu. É uma terra que o Senhor teu Deus cuida. Aos olhos do Senhor teu Deus estão sempre fixos nela, do início ao fim do ano. Olha aí, então, tá vendo? Isso é uma prova da onisciência de Deus. Deus está vendo tudo. Tá vendo? Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre fixos nela, tá vendo? Portanto, se de fato observares os mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então a gente tem que servir a Deus com o coração, não é só com a boca. Tá vendo? Darei chuva para a vossa terra no tempo certo. Aí, bênção de Deus, olha só. Darei chuva à vossa terra no tempo certo, chuva de outono e de primavera. Poderás assim recolher teu trigo, teu vinho e teu óleo. Darei erva no campo para o teu rebanho, de modo que poderás comer e ficar saciado. Olha quanta bênção. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o seu coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir outros deuses. Deus sempre chama a atenção do povo, prostrando-se diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós e bloquearia o céu. Não haveria mais chuva e a terra não daria o seu produto. Deste modo, desaparecerias rapidamente da boa terra que o Senhor te dá. Então, gente, isso é muito importante. Isso aí faz a gente refletir. Quando o povo é fiel a Deus, Deus manda bênção. Isso aí, gente, não é só para a gente individual, não. É para o povo, é para o Brasil, é para o mundo. Quando a nossa cidade é temente a Deus, Deus manda bênção. Quando o nosso país é temente a Deus, Deus manda bênção. Quando o mundo é temente a Deus, Deus manda bênção. Mas também tem o contrário também. Então, gente, a gente tem que fazer o máximo possível para que Deus seja o Senhor, não só da nossa vida, mas da nossa cidade, do nosso país e do mundo que a gente vive. Porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais o povo se afasta de Deus, mais desgraça vem. Entendeu? Então, quando você vê as desgraças do mundo aí, você não culpe Deus, culpe o ser humano, que abandonou a Deus. Entendeu? Conclusão. Ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Olha só. Hein? Atai-as como um sinal em vossa mão e sejam como um frontal entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, sentado em tua porta e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, para que os vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem sobre a terra. Mais bênção. Que o Senhor jurou dar a vossos pais e sejam tão numerosos como os dias que o céu permanecer sobre a terra. Olha só. Então, se você ensinar para as pessoas, para a sua família, para os teus filhos, andarem nos caminhos de Deus, a sua casa vai ser uma bênção. Diz o Salmo 127, né? A sua esposa vai ser abençoada, os seus filhos, a sua família, e tudo que você faz vai ter bênção. Ok? Com efeito, se observares de fato todos estes mandamentos que hoje te ordeno cumprir, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e aderindo a Ele,
O Senhor desalojará para vós todas essas nações. Aqui ele começa a falar sobre aqueles povos que eu já falei, não é? Que estavam lá, os pagãos que estavam ali naquele lugar ali habitando, que Israel vai assumir, ok? Aqui ele fala, né? Todo aquele povo que está no deserto, desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Ninguém resistirá a vós. O Senhor vosso Deus espalhará o medo e o terror de vós por toda a terra em que pisardes, conforme vos falou. Vede, hoje proponho a bênção. Olha só, proponho a bênção. Deus não impõe, propõe. Então, é a mesma coisa hoje. Eu proponho a você te abençoar. Você quer? Quero. Não quero? Deus vai respeitar. E a maldição diante de vós. Olha aí, bênção e maldição. Escolha sua. A bênção, se observares os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje te ordeno. A maldição, se não observares os mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-se do caminho que hoje te ordeno para seguir outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra em que te estás entrando a fim de tomares posse dela, colocarás a bênção sobre o monte e a maldição sobre o monte. Para quê? Para que o povo possa escolher. Tem a bênção e tem a maldição. A decisão é tua, você vai escolher. Estes montes, como se sabe, estão do outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus que habitavam ali, né? Pois estáis atravessando o Jordão para entrares e tomares posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Tomareis posse dela e nela habitareis. Portanto, cuidai de pôr em prática todos os estatutos e as normas que eu hoje ponho à tua frente. Então, gente, não basta ouvir a palavra de Deus, não basta ouvir os ensinamentos de Deus e da igreja. Tem que pôr em prática e ensinar para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Não tem exceção para ninguém. Ok, gente? Então nós paramos aí no capítulo 11, mas nós vamos continuar nas aulas seguintes, tá? No capítulo 12, né? Se eu não me engano, gente, o livro do Deuteronômio são 36 capítulos, se eu não me engano. Nós estamos no capítulo 11 ainda. Nós vamos para o 12. Vamos chegar, acho que ainda nem na metade ainda. Então, gente, se você tiver paciência de me acompanhar, nós vamos seguir em frente. Mas eu peço a você, para a gente continuar esse trabalho, se inscreva no nosso canal, por favor. Peça a Deus, né, que nos ilumine, porque não é fácil esse trabalho, tá, gente? Então eu continuo pedindo a você, compartilhe os nossos vídeos, passe para frente, nós precisamos muito da ajuda de vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus abençoe a todos.